A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. De meu terno Salvador cantarei o imenso amor, dando glória e louvor a Jesus. Pois das trevas me chamou, de cadeias me livrou e da morte me salvou, meu Jesus. É muito lindo. Meu Jesus, meu Jesus. Que precioso é o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou, de seu gozo me fartou. Oh, que graça me mandou, meu Jesus. De meu terno, já lembrei como canta, né? De meu terno Salvador cantarei o imenso amor, dando glória e louvor a Jesus. Pois das trevas me chamou, de cadeias me livrou e da morte me salvou, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Quão precioso é o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou, de seu gozo me enfardou. Oh, que graça me mandou, meu Jesus. Oh, que triste condição a do ímpio coração, te salvou da perdição, meu Jesus. Do pecado o perdão, da ruína a salvação, por tristeza galardão, meu Jesus. 184. Meu Jesus, meu Jesus, quão precioso é o nome de Jesus. Oh, que sangue me limpou, de seu gozo me enfardou. Oh, que graça me mandou, meu Jesus. Pelo mundo a vagar, solitário sem parar, sem a doce paz gozar de Jesus. Todo pranto a sofrer, antepassados e prazer, já começo a receber de Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, que precioso é o nome de Jesus. Com seu sangue me limpou, de seu gozo me enfardou. Oh, que graça me mandou, meu Jesus. Oh, que sangue remidor encontrei no Salvador, sangue purificador de Jesus. Dai louvores em ação da bendita salvação e nos dai por galardão a Jesus. Meu Jesus, meu Jesus, que precioso é o nome de Jesus.
com seu sangue me limpou, de seu gozo me enfardou. Ó, que graça me mandou, meu Jesus. Louvado seja Deus. Esses hinos não cantam mais, né? Pararam de cantar esses hinos, pararam de louvar com esses hinos tão bonitos, né? Tradicionais. Mas nós gostamos disso, isso é muito bom, isso fala conosco. Exato, já está chorando, irmão Rubens, não tem jeito. Ô povo chorão, esse povo da mensagem, viu? Ô povo chorão. Basta uma pequena palavra, um pequeno toque, uma letra de um hino, a gente já se desmancha em águas, né? Porque sabemos o que é a redenção. Eu lembro de uma expressão que o irmão Branham usa, dizendo: quando encontrarmos com o Senhor Jesus, no momento do grande encontro nos ares, os anjos estarão ao redor de toda a terra, com suas cabeças inclinadas, suas asas estendidas, cantando os cânticos da redenção. Por que os anjos cantaram esses cantos da redenção? Não é por causa deles mesmos, que eles não sabem o que é isso, eles não precisam de redenção. Nós que precisamos, que temos esta necessidade de sermos comprados de volta. Por isso a festa no céu, quando o pecador se arrepende, quando você se acerta, não é? Se acerta com Deus, os anjos estão juntos, não é? Porque eles esperam aquele grande momento quando todos estaremos juntos e Deus será tudo em todos. Vamos nos colocar de pé para ler as Escrituras. E eu quero dizer para vocês que o irmão Milton Rosa terminou de traduzir a mensagem Olhe, que foi entregue pelo mensageiro de Deus no dia 28 de abril de 1963. Sendo que o sétimo selo ele pregou no dia 24. Então, acredito que as primeiras mensagens que ele pregou, né? Quem sabe pode ter sido até a primeira mensagem, a segunda, que ele pregou depois da revelação dos selos. E então ele pregou com o título Olhe, mostrando para as pessoas, chamando a atenção para que as pessoas vissem o acontecimento que estava sendo desenrolado aqui na terra, quando o grande sétimo selo estava sendo desvendado, a presença de Deus sendo manifestada, revelada, e isso dá o nome de Apocalipse. Amém? Vamos ler as Escrituras. Assim, nós estamos agradecidos a Deus pela presença de cada um de vocês e principalmente dos irmãos que vieram de tão longe, né, que estão conosco durante essa semana, irmão Milton, irmão Ronaldo, irmão Alexandre, irmão Reinaldo, Deus abençoe os irmãos. Irmão Alexandre é a primeira vez, né, irmão, que está aqui conosco, e nós nos sentimos muito honrados com a presença de cada um de vocês. Isto é uma alegria muito grande, só que é uma alegria que a gente não expressa com sorriso, isto é uma alegria interna, que os filhos de Deus, as águias de Deus, elas manifestam este prazer, este agradecimento a Deus por ter a oportunidade de estar junto com aquelas pessoas que foram compradas e redimidas pelo sangue de Jesus. Nós vamos ler as Escrituras como foi anunciado em Efésios capítulo... foi isso mesmo? 4. Foi isso que eu anunciei? Efésios 4. Versículo de 1 ao 7. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de vós, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Amém. E é isto, nós cantamos este último hino que fala sobre a graça de Deus. Quão preciosa é a graça de Deus. Entraremos um pouquinho nisto dentro de instante. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso amoroso Pai Celestial, teus filhos têm se reunido uma vez mais, Senhor. Estamos aqui com o propósito de te adorar,
de render ao Senhor o nosso culto racional com inteligência, porque tu nos tem dado esta inteligência, este conhecimento correto de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, sem nenhum vínculo com as pessoas, sem nenhum vínculo com homem algum, mas unicamente com Deus Todo-Poderoso que está aqui para dirigir nossos passos. Te pedimos no nome de teu Filho Jesus Cristo, que esta palavra que tem sido lida neste culto, que possa, Senhor, descer ao nosso entendimento, ao nosso coração, e que isto seja vivificado pelo Espírito Santo e que a nossa compreensão a respeito das coisas sagradas seja acrescentada mais um pouco nesse instante, porque é assim que caminhamos de fé em fé, de glória em glória, e a revelação do Senhor vai se abrindo para nós aos poucos até que cheguemos ao varão perfeito, no total conhecimento de Deus mesmo, e assim possamos refletir a glória de nosso Deus e Pai enquanto estivermos aqui na terra. No nome de Jesus Cristo, pedimos pelos irmãos que estão viajando e que estarão viajando nesta semana, durante este tempo, aqueles que estão com problemas em seus lares, problemas entre marido e mulher, entre seus filhos, amigos, trabalho. Tu conheces todas as coisas e sabe as aflições que os justos passam, mas é promessa das Escrituras que o Senhor nos livra de todas. Então confiamos no que está escrito na Tua palavra e assim seguiremos em frente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É neste nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis sentar. Há alguns meses atrás, eu não sei quanto tempo já faz, nós lemos o parágrafo de uma mensagem do irmão Branham, mensagem que ele pregou no dia 28 de novembro de 1965, com o título O Único Lugar Provido por Deus para Adoração. E nós falamos um pouco sobre aquele que tem a última palavra, porque o irmão Branham disse, ele é o Amém. O Amém quer dizer assim seja. Irmão Branham disse, isto é, ele é a última palavra. Então, nós encontramos nas Escrituras que a última palavra é a palavra ômega. E por isto, neste tempo final, o alfa se repete no ômega. E aquilo que foi no princípio se repete no final, porque é um trabalho de Deus mesmo, e de eternidade a eternidade, ele que tem que fazer o trabalho, foi ele que prometeu. E Paulo disse, aquele que em vós começou esta obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Então nós vamos ler nesse culto, parágrafo 3 da mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, de acordo com a tradução feita pela palavra original, é o parágrafo 3, mas que também combina o mesmo parágrafo com a tradução original em inglês. Irmão Branham falou assim, estava falando com meu amigo Ernie, suponho que vocês que estão ligados à linha telefônica se recordam do irmão Ernie, de como foi convertido e como foi guiado ao Senhor. Ele não fala muito bem o inglês, caso contrário chamaria para que testificasse, porém se embaraça muito com o W. Ele estava me perguntando se me recordava da ocasião, quando estivemos em... Olha, tem uns nomes esquisitos aqui, eu vou ler como eu sei ler no português, né? Ele estava recordando da ocasião quando estivemos em Saino, no estado de Wisconsin. Como é que é isso? Wisconsin? Olha, até que eu acertei uma palavra aqui. Onde ele vive. Na reunião que tivemos nesse lugar, havia um homem que falou em pleno culto, ficando morto, aliás, que faleceu em pleno culto, ficando morto no assento. Era um luterano. E eu pedi a toda a congregação que permanecesse quieta. Falei a palavra do Senhor sobre ele e imediatamente voltou à vida. Nunca se esqueceram daquela experiência e querem que voltemos. Eu tenho entendido que na França, nesta manhã, há mais de 2.000 franceses que têm começado um jejum por vários dias com o fim de irmos levar-lhes a mensagem em idioma francês. Esse é todo o setor da França protestante. Agora entramos no parágrafo 5, e com esse parágrafo 5 nós vamos tomar muitas escrituras e eu espero que vocês estejam com as Bíblias prontas aí para lermos juntos, muita coisa. Parágrafo 5. Ele diz, agora é quando está começando a florescer. Está começando. A palha
está separando-se para que o trigo possa ficar livre. Mantenham-se reverentes e em oração. Recordem, os que esperam no Senhor terão novas forças. Amém. Então, eu gostaria que nós tivéssemos um pequeno momento, nesse instante, com nossos pensamentos centralizados nestas palavras que o irmão Branham disse aqui, o que ele está dizendo, e temos que entender o que ele está dizendo, porque é muito importante para nós compreendermos estas coisas, se queremos entender o que realmente está acontecendo neste tempo final. Ele disse: a casca está se afastando da semente, para que o trigo possa ficar livre. Em outras palavras, ele está dizendo, para que o trigo possa ficar exposto. É o que o lavrador faz, depois que ele recolhe a semente, o que ele plantou, e daí ele bate naquilo para lá e para cá, e peneira, como dizem, para separar a semente da casca. E a semente precisa ficar exposta diante do sol, para que ela possa pegar, né, vamos dizer assim, chegar ao pleno amadurecimento, e você diz, está pronta para ser plantada novamente, semeada novamente, para uma nova colheita. Agora, sabendo nós que estamos no tempo da colheita e que não haverá uma nova plantação, como as pessoas pensam que haverá, sabemos que a semente está sendo recolhida neste tempo final para uma nova dispensação, que as Escrituras chamam novos céus, nova terra, onde habita justiça. E para isso temos que estar prontos aqui, temos que estar pronto. E foi prometido desde o livro do profeta Malaquias, que sobre vós que creem no meu nome, nascerá o sol da justiça, o qual trará salvação sobre as suas asas. Poderíamos entrar em detalhes sobre esses assuntos, mas isso ficará em cultos separados, senão não temos como cobrir tudo isso. Então observe, a casca está se afastando da semente, para que a semente possa ficar exposta, ou possa ficar livre. E quando você encontra esta palavra para, ela é uma conjunção, uma conjunção, e uma conjunção é uma palavra usada para expressar pensamentos ou ideias. Vamos pensar aqui. O que é que o irmão Branham diz no parágrafo 5? Está começando a florescer. Está começando, reticência. A palha está separando-se para que o trigo possa ficar livre. Então veja isto. A casca está se apartando ou separando-se. Essa é uma ideia. A casca está se separando. Esta é uma ideia. Agora, o trigo pode ficar exposto para amadurecer. Esta é outra ideia. Então, ele usou a conjunção para, entre uma ideia e outra. A casca está se apartando. Para quê? Com qual propósito? Para que o trigo possa se soltar da casca. Ele tem que ficar exposto. E colocado desta maneira, a casca tem que se apartar, porque o trigo precisa receber sua porção. A semente tem que receber sua porção. E esta porção, que é própria para a semente, a casca não pode obter, a casca não pode receber. E isto é muito triste, porque nós temos sentimentos, não é? Enquanto estivermos nesse corpo, teremos todos os sentimentos que você tem desde que você nasceu. Então você vai ver pelas Escrituras, enquanto haja uma multidão misturada, seguirá havendo problemas, não é? Seguirá havendo problemas entre os crentes, enquanto os crentes estão misturados. Mas quando os verdadeiros crentes conseguem se livrar destes problemas, ou daquelas pessoas que não são realmente semente, porque são casca, e que por um bom tempo Deus as usou para proteger a semente, e não veio ninguém dizer que há injustiça da parte de Deus, porque já está escrito nas Escrituras, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele usa da forma que ele deseja usar. Então, quando se libera da mistura, os problemas e as incredulidades vão embora.
Encontramos muita gente sofrendo neste tempo presente quando se depara com a completa revelação de Jesus Cristo. Porque o problema vem por causa da mistura que está ainda com a casca, sendo que chegou o momento de haver o desprendimento. A casca é uma obra da natureza. Ela chega-se um momento, ela segura a semente, segura, mas daí a pouco ela tem que estourar, porque a semente vai ter que pular mais longe. Enquanto estiver misturada, a incredulidade atrapalha. Então vem problemas, discussões, decepções e todas essas coisas. E assim faz a atmosfera, faz com que as coisas fiquem inquietas entre as pessoas, entre os irmãos, entre a igreja, porque tem aqueles que creem e aqueles que não creem. E quando se mistura crentes com incrédulos, então você não quer magoar, você não quer maltratar e todas essas coisas. E há muitos pensamentos, muitas interferências. E um pensa uma coisa, outro pensa outra. E um mostra nas escrituras assim, outro diz, não, mas eu não creio desta forma. E um mostra na mensagem assim, outro diz, não, mas eu não acredito que seja desse jeito. E isto vai continuando até que acontece o rompimento, porque enquanto está junto, isto cria uma atmosfera de incredulidade e tensão nervosa entre os crentes. Vamos ler algo aqui nas Escrituras. Em Mateus capítulo 13 e o versículo 10, Mateus capítulo 13, versículo 10, está escrito assim na palavra de Deus: e acercando-se dele, quer dizer, aproximando-se, né? Vamos ficar mais perto aqui para entender isto. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Olha, muita gente diz que eu me repito muito lendo os mesmos versículos, as mesmas coisas. Mas isso, toda a Bíblia está entrelaçada e nós temos que entender o verdadeiro quadro profético para o tempo do fim dentro das palavras do próprio Jesus. Observe. Disse-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Observe que são pessoas que ficam próximos, são pessoas que estarão juntos, eles estavam juntos de Jesus. Veja, então não pode ser diferente nesse tempo final. Tem que estar na mensagem, junto, ouvindo, aprendendo. Mas o mesmo problema acontece. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. É algo que está ainda ao alcance de sua visão. Eles podem perceber, porque eles não estão tão longe assim, estão muito próximos. E, ouvindo, não ouvem, não compreendem. O som está próximo dos seus ouvidos. Eles têm a capacidade de ouvir as mesmas palavras que os outros ouvem. Está muito próximo a coisa. Ouvindo, não ouve nem compreende. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, observe, neles, nestas pessoas, porque cada ser estará cumprindo uma parte da palavra. Alguns estão cumprindo a parte que é correspondente a Sara, a homens de fé como Tiago, de oração, homens dinâmicos como André, e outros estarão cumprindo o papel como de Judas e tantos outros papéis nas Escrituras que você encontra, Alexandre Atueiro e tantos outros, porque tem que se cumprir neles. E quando se trata de fé e de incredulidade, então aquilo que as Escrituras tratam de fé será cumprido naqueles que creem, naqueles que receberão esta fé, que é uma revelação. E aquilo que é incredulidade, que mostra as obras da iniquidade, que são obras infrutuosas das trevas, que não tem conhecimento sobre a verdade, também tem que se cumprir nas pessoas. Veja, o versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Eles não tiveram boa aceitação quando ouviram o conhecimento da verdade. Eles não aceitaram de bom grado
eles rejeitam. Porque a verdade, quando vem, derruba suas ideias, suas concepções, seus palácios construídos, seus reinos, seus impérios, tudo que construíram, por tudo que eles trabalharam e lutaram toda a vida, e diz, 10 anos eu trabalhei assim, 20 anos, 30 anos eu trabalhei desse jeito, eu não vou mudar, eu nasci assim, assim morro, eu aprendi dessa forma, eu não vou mudar isso, e eles não conseguem dar boas-vindas àquilo que Deus traz de glória em glória. Eles ficam apenas com uma parte. O restante, porque quando eles pegam a primeira parte, eles dizem, isso é tudo, e forma ali um reino com aquilo. Quando Deus envia algo mais, então aquilo que ele aprendeu, mas escuta, mas isso não é verdade, o que é que eu vou fazer com isto? E foi assim que aconteceu nos dias de Jesus. Desde que nascemos, aprendemos sobre a lei, aprendemos sobre os profetas. Agora vem este homem dizendo tudo diferente, para a gente desfazer de tudo. Sempre aprendemos a sacrificar no templo e fazer tudo mais. Ele veio e derrubou tudo, as pombas, os cordeiros, expulsou tudo. E agora como vamos fazer? Então eles estavam eles estavam caprichando no seu trabalho. O zelo era tão grande pela verdade de Deus que mataram em nome dessa verdade. E vocês sabem o que aconteceu com Paulo. E para Paulo se desprender de tudo e aceitar o conhecimento do dia, a revelação do dia, que é o batismo do Espírito Santo, não foi fácil. Ele passou 3 anos e meio comparando as Escrituras para ver se realmente era assim. Agora, quanto tempo nós vamos passar comparando as Escrituras para entendermos as coisas? E o interessante é que as pessoas nem sequer querem ler as Escrituras mais, nem querem comparar as Escrituras. Acham cansativo ler a Bíblia. O irmão ouviu uma das nossas gravações, foi enviado para um, e esse um passou para outro, e quando ele ouviu, disse, esse irmão, ele lê muito a Bíblia, né? Ele lê muito a Bíblia. Está lendo muito a Bíblia, porque eles se acostumaram a brigar com parágrafos da mensagem. Mensagem tal, parágrafo tal, e tem tudo de coisa salteada, o que é muito bom. E se esqueceram de onde saiu a mensagem, de onde saiu a Bíblia. Então estão enrolados com a letra da mensagem, porque eles não conhecem a Bíblia. Só aceitou as novas do Evangelho de bom grado que Jesus trouxe, dizendo, esta é a doutrina que eu aprendi de meu pai, aqueles que conheciam o Antigo Testamento. Por isso Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Mas pregamos com ela tanto tempo, mas não conhece. Isso não está em vosso coração, não desceu até o vosso entendimento mesmo, senão vocês saberiam quem eu sou. Foi mais ou menos assim que Jesus disse. Agora não seria diferente nos últimos dias. No tempo da manifestação do Filho do Homem, eles não querem deixar de lado o velho aprendizado porque chega-se o tempo de se desprender da casca, e eles estão tendo uma grande dificuldade nisto. Então, eu ainda estou no versículo 15 de Mateus 13, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eles não podem ser convertidos, eles não podem ser curados, e estarão morrendo espiritualmente. É uma enfermidade muito triste, muito ruim, porque ela é na alma. Por isso Jesus disse, não tem mais o que pode matar o corpo, você tem que temer aquele que pode matar a alma. E você sabe, é isso que o diabo faz, a incredulidade faz isso. Versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvi o que vós ouvis, e não o ouviram. O que, diga-me, estas pessoas que eram bem-aventuradas, o que elas ouviram melhor do que os profetas? Aos profetas vem a palavra, e a palavra é o próprio Deus. No entanto, eles receberam uma pequena porção para o seu dia. Cada um recebeu uma pequena medida. Mas aqueles que estavam andando com Jesus de Nazaré, eles estavam ali tocando na palavra da vida. Eles estavam andando com Deus mesmo. Porque o Deus, o Criador dos céus e da terra, Jeová Elohim, estava ali em plenitude no corpo de seu Filho, o próprio Deus, conversando com eles, usando os lábios, as cordas vocais de seu próprio Filho. Eles nunca tiveram isto em nenhum momento na história do Antigo Testamento. Agora, se todo o Novo Testamento fala desta hora, então o que estamos presenciando, o que nós temos aprendido de lábios, de cordas vocais de um homem, de William Branham, eles também desejaram muito ver isto, porque outra vez Deus veio à terra e falou através de um homem, como falou há 2000 anos atrás. Esta é uma diferença muito grande. Mas, continuando aqui,
se você observou estas palavras de Jesus, ele nos disse: eles ouviram, mas não são capazes de entender. Agora, o que está ouvindo? O que será que eles estão ouvindo que não são capazes de entender? Eles ouvem, decoram e podem até repetir as coisas. Olha, eu aprendi assim, porque fez anotação, foi no encontro, foi nisso, foi aquilo, e tudo mais. Ouviu pela gravação, tudo. Mas eles não estão ouvindo o que está sendo dito. Essa é a diferença. Eles não estão ouvindo o que está sendo dito, senão o que eles querem ouvir. Por isso, você lê nas mensagens, e se você tem aquele pensamento unicista, pegando o exemplo, não vamos nos repetir tanto nesse mesmo assunto, mas se o pensamento unicista está lá no entendimento, está lá no coração, então quando eles pegam a mensagem, eles só vão ver aquilo, como se Jesus fosse o próprio Pai, quando William Branham disse que Jesus é Deus. Mas eles nunca conseguem entender o que realmente William Branham está dizendo. Quando ele cita as Escrituras, Jesus falando com Filipe: quem vê a mim vê o Pai. E William Branham diz: ele era um ser dual. Uma hora era o Filho que falava, outra hora era o Pai que falava através do Filho. Os dois eram um, Jesus e Deus eram um, no sentido de que o Pai habitava nele. Isso nunca eles conseguirão ouvir, porque não é isso que eles querem ouvir. Eles querem continuar ouvindo aquilo que aprenderam de uma forma errada, e foi isso que desceu em seu coração e acabou. Então eles não podem ouvir de bom grado a verdade, a explicação da verdade. Por isso Jesus disse: eles ouvem, mas não entendem, porque não estão ouvindo o que está sendo dito, mas apenas o que querem ouvir. Observe que na seguinte citação, o irmão Branham nos diz a mesma coisa. Ouvir significa entender o que realmente está sendo dito. E ver significa também isto. Mas, meus irmãos, o fato de que você veja com seus olhos não significa que você entenda o que você está vendo. Eu posso te mostrar uma gravura e você vê com seus olhos, mas você entende o que gravura é esta? Porque esses traços, porque essas linhas, é a mesma coisa de você nunca ter estudado arquitetura e um arquiteto te mostrar toda a estrutura de um shopping center que vai estar sendo feito, construído, e ele ali tem tudo rabiscado, ponto de luz, todas as informações necessárias, tudo o que vai ser depois de pronto já está ali no papel. Você olha: eu estou vendo, mas não entende nada. É a mesma coisa de você mostrar a revelação de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Eles não entendem nada do que está sendo mostrado na mensagem. Ouvir, reconhecer e atuar sobre a palavra de Deus, que William Branham pregou em 21 de fevereiro de 1960. Observe o que o irmão Branham disse no parágrafo 30. Primeiro, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o crente a ouve, a reconhece e atua sobre ela. O homem carnal a ouvirá o som, mas nunca reticência. Ouvir significa entender. Então essa reticência do irmão Branham, não é? Eu não vou colocar palavras na boca do profeta, mas eu entendo o que ele está me dizendo aqui. Se ele disse: o crente ouve, reconhece e atua, então o homem carnal ouve o som, mas nunca compreende o que está sendo dito. É isto. Ele continua: ouvir significa entender. Olhe, está olhando algo, mas vê-lo é entendê-lo. Se um homem não nascer de novo, não pode ver ou entender o reino de Deus. Aquilo que Jesus disse: quem não nasceu de novo não pode ver. Ali ele está dizendo: não pode entender o significado, o que realmente é o reino de Deus. Então, precisa-se do novo nascimento para entender o reino de Deus. Vamos para o livro de Gênesis um pouquinho. Gênesis capítulo 1, versículo 3, está assim na palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vamos lembrar do que o irmão Branham disse na mensagem: o único lugar provido por Deus para adoração? Olha, está começando a florescer. Está começando. A palha está separando-se para que o trigo possa ficar livre ou exposto.
E eu estou lendo no livro de Gênesis a mesma coisa que o William Branham está dizendo que é tempo de acontecer, viu? E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao 11. Observe que a primeira vez que Deus fala, acontece algo. E o que é? A separação toma lugar. Ele separa luz das trevas. Então, a segunda vez que Deus fala, a separação também toma outra vez lugar. Desta vez, as águas de cima são separadas das águas de baixo. Finalmente, a terceira vez que Deus fala, a mesma coisa toma lugar, separação. Mas o que é separação para um grupo? É reunião para outro. O medo da separação é isto. E agora, o que vai acontecer? O que vamos fazer? De quem teremos apoio? Com quem teremos companheirismo? Quem será que estará conosco? Quem vai andar conosco? Ombro a ombro, de mãos dadas e todas essas coisas. Observe, a separação para um grupo é reunião para outro grupo. E assim é hoje em dia como Deus está reunindo os seus filhos. É assim que Deus está reunindo os seus eleitos. Eles primeiro devem se separar da incredulidade. Isso de uma forma em geral, não é? Quem está ouvindo a gravação à distância, por favor, entenda essas coisas. Jovens e moças, futuramente que ouvirem também este culto, entenda isto. É assim que Deus está reunindo a seus eleitos, porque Deus mesmo veio. Ele não ia deixar seu povo como um rebanho de ovelhas desgarradas sem pastor, correndo de um lugar para outro, dizendo: eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Tiago, eu sou do grupo de Filipe, eu sou do grupo de tal fulano, eu sou de tal companheirismo, eu sou de tal ministério. Isto é estar desgarrado sem conhecer o pastor. E está escrito nas Escrituras: quando aparecer o sumo pastor, ele então dará a vocês uma coroa de glória. E este sumo pastor já apareceu. William Branham disse: estamos vivendo no tempo do seu aparecer. Cristo tem aparecido agora, o Espírito Santo. E Ele mesmo é nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus mesmo veio juntar seus filhos. Lembrando, pregou a mensagem: Deus chama o homem para uma total separação da incredulidade. É o próprio Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus te chamando para esta separação. Primeiro você tem que separar de toda incredulidade. Não importa se é incredulidade religiosa, incredulidade do mundo, da moda, da política, seja o que for, de colegas, de amigos, de ideias, tudo. E assim Ele te chama para uma separação e para que você se reúne com outras pessoas, com outros seres também que não são da terra, que não são terreno. Jesus disse: eu deste mundo não sou, não somos deste mundo. Então aqueles que são deste mundo estão e são, porque têm a natureza do mundo. Eles ficarão para trás e você, para ir embora, tem que ser separado deles para poder se reunir com os outros. E observe o que o irmão Branham disse na mensagem: o único lugar provido por Deus para adoração. Agora é quando está começando a florescer. Então, meus irmãos, o que significa florescer? Isto é o afastamento da casca, por certo. Tem que se afastar da casca, porque segundo aquilo que explica as palavras, o dicionário e tudo mais, a palavra florescer significa estar
na etapa de maior plenitude da estação. Então, se você entender esse significado, o que é florescer é estar na maior etapa da plenitude da estação. Então, mesmo você estando como em terra seca, como em deserto, como em madre fechada, como estava Sara, como um corpo amortecido, como Abraão, no entanto, foi dito para eles: é no tempo da vida, é no tempo da vida. Irmão Branham disse: este é o tempo de florescer. O dicionário ainda diz: o período de maior saúde e vigor. Agora você sabe que não há nada bom em você, não tem nada bom em nenhum de nós, mas por que estamos no maior período? Na maior época da estação, a maior etapa. Por isso se fala tanto em terceira etapa e não se entende o que é terceira etapa. Se ele soubesse que terceira etapa não é uma manivela falando sobre ela, estamos na terceira etapa, estou pregando na terceira etapa e moendo aquele velho moinho, se ele soubesse que a terceira etapa é o próprio Deus aqui na terra arrebanhando os seus filhos, a ponto de William Branham dizer: esse Espírito Santo que está conosco hoje, que está em nós, não é? Quando subirmos com Ele e encontrar Jesus nos ares, e esse Espírito que está conosco se encarnará na pessoa de Jesus, e nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele soubesse que tem que dar água, tem que prestar atenção, tem que ouvir de bom grado este poder sobrenatural que tem vindo, Deus mesmo que tem vindo para nos tirar daqui. Por isso estamos na melhor época, na melhor estação, porque temos recebido a palavra da vida, palavras de vida. O Espírito Santo trouxe a vida, vivificou a palavra em nós, para que esses corpos mortais, corpos de morte, possam receber. Você tem que receber ainda nesse corpo mortal este poder sobrenatural, a ponto que mesmo que chegue o momento de você descer à sepultura, descer à cova, mas o poder vivificador estará nestes ossos, e é isso que te levará. William Branham disse: estará em você mesmo neste corpo, como estava no corpo do profeta Eliseu, mesmo depois de morto. Na mensagem do Nascer do Sol, ele nos ensinou estas coisas. Então ele disse: estamos nesse tempo de florescer. E a palavra florescer quer dizer estar na melhor etapa da estação, o período de maior saúde e vigor. Então, na realidade, o período no qual a fruta está começando a aparecer é este. Ele está começando a aparecer. Por isso tem acontecido tantos problemas, porque Paulo disse: é necessário que venham os problemas, é necessário que venham as heresias, e a gente fica: oh meu Deus, e o povo fica: meu Deus do céu, e eu não achava que era desse jeito, e quando eu saí da denominação e vim para a mensagem, eu achei que era tudo santo e tudo mais. Mas Paulo disse: é necessário que apareça a heresia, que apareçam os erros, que apareçam os problemas, para que manifestem-se os honestos, sinceros de coração, aqueles que realmente querem servir a Deus, porque chegaria um momento que se encontraria a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Agora, se servir a Deus é cantar, pregar, orar, ir aos cultos, se isto é servir a Deus, então o mundo religioso faz muito bem. Mas como pode servir a Deus se não está na verdade? Como pode adorar a Deus se não tiver a completa revelação? Não, Senhor, estará batendo em vão, estará batendo no ar, dando espadada no ar. Então, o período na qual a fruta está começando a aparecer. E uma árvore, ela deve florescer, e quando ela começa a florescer, então a flor começa a evoluir. E esta evolução da flor passa por um período, por uma etapa, para que apareça a fruta verdadeira. Primeiro a árvore tem que florescer. Então nós vemos que o afastamento da casca, que a casca se afasta, é uma característica da própria natureza. E se é assim no natural, o é também no espiritual. Acontecerá coisas, como tem acontecido e acontecerá mais ainda, que fará com que a casca tenha que deixar a semente livre, não poderá segurar por muito tempo. Vamos ler mais um pouquinho na Bíblia Sagrada alguma coisa. Livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17 até o 21. E alguém controla aí meu tempo, eu que já estou no tempo de parar já. João, capítulo 3, versículo 17. A gravação aqui dá para ver mais ou menos quantos minutos temos. Em João 3, 17 está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a condenação. Eles são condenados por causa disso. A luz veio, e eles amam mais as trevas do que a luz. E você sabe perfeitamente que esta luz não é uma luz. Estamos aqui, temos luz aqui, então por isso está claro. Mas nós, quando estamos tratando desta luz, como foi que eles iluminaram? O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Eles viram uma grande luz? Eles ouviram uma palavra diferente, uma mensagem diferente. Eles criam de uma forma, e daí a pensando que estava tudo bem, porque era aquilo que o sacerdote ensinava. Daqui a pouco João Batista apontou o dedo para e aquele que ele apontou o dedo começou a ensinar por cima das montanhas, grupo de 2 ou 3, daqui a pouco tinha 12, daqui a pouco tinha mais 70, 70 mais 12, 82, e foi assim, daqui a pouco 5.000 pessoas, e ele foi ensinando. E o seu ensinamento, que ele disse, não é meu, quando as pessoas começaram a se maravilhar, ele disse, olha, não é comigo, isso não é com Deus. Bom mestre, olha só, há um que é bom e esse é Deus, que está me chamando de bom. Em outras palavras, será que tu sabe que o bom está aqui dentro de mim? Será que tu sabe que o Pai está aqui falando através do Filho? E ele foi ensinando essas coisas, e isto era a luz. E ele disse, eu sou a luz do mundo. E depois que ele ensinou essas coisas para os seus discípulos, e eles aprenderam e absorveram este conhecimento, ele disse, agora vocês podem levar este conhecimento adiante, vós agora sois a luz do mundo. Agora, quando as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus, então porque suas obras são más. E essas obras que são más, não é porque eles andam matando, roubando, prostituindo, não, senhores, é porque eles não conseguem crer. As obras más são a incredulidade. Eles não conseguem crer. E por serem incrédulos, então tudo que não presta eles estão dispostos a fazer. E a coisa principal que não presta que eles fazem é rejeitar a visitação de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem à luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui nós encontramos uma coisa muito tremenda, que abala, né? A base de qualquer um, abala o alicerce de qualquer um. Porque você vai encontrar que muitas pessoas que são tidas como imprestáveis e tudo quanto não presta, não é? Você vai encontrar que muitas dessas pessoas virão bem para diante da luz. Virão para a luz. E aqueles outros que são tidos como santos, corretos, politicamente corretos, eles não virão para a luz, porque as obras que não prestam estão bem escondidas e não querem que sejam manifestas. São obras de incredulidade. No entanto, tem aqueles que você aponta o dedo e diz, esse aí merece o inferno. E serão essas pessoas que virão para a luz, porque para a festa da grande ceia os bons não quiseram vir, então foi mandado a convidar coxos e mancos, paralítico, mendigo, que estava jogado pelas ruas, pela calçada, até que fosse completado tudo. Estes vêm para a luz para serem purificados diante do sol da justiça. Foi o que William Branham orou, creio que na mensagem A Obra-Prima, quando ele disse, purifica-me, Senhor, somos indignos. Eu não lembro agora a mensagem, mas vocês lembram que pregamos uma série sobre aquele mesmo parágrafo, onde ele diz, flui através de mim, purifica-me enquanto estou na tua presença. Porque esse é o trabalho que Deus está fazendo, chamando seus filhos. Os trabalhadores da hora undécima, que nem conseguem trabalhar muito, já por isso foram chamados por último, no último instante, para trabalhar apenas 1 hora, alguns minutos somente. Mas esses que vêm aqueles que praticam a verdade vêm para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas este desejo, meus amigos, de vir à luz, viu? Primeiro deve ser dado a ele, deve ser dado ao crente. Não pense, se você alcançar a completa revelação de Jesus Cristo, não é porque você é melhor do que quem quer que seja. Você pode ser o pior.
E Paulo disse: eu sou o pior entre os apóstolos, eu sou o pior entre eles. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, Então, por que Paulo veio? Por que Paulo encontrou esta graça? Porque esse desejo foi dado a ele. O desejo de vir para a luz, o desejo de vir para a verdade, primeiro tem que ser dado a você, porque isto é um dom. E é aqui que falaremos um pouquinho da graça. Você recorda que Jesus disse em Mateus capítulo 13, onde nós lemos que a alguns lhes é dado o entendimento, enquanto a outros não é dado. Então não depende da pessoa, não é porque a pessoa se esforçou muito, porque leu muito, não, senhores. Então nós estamos falando aqui de um dom de Deus. Em João 3,27 está escrito: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma. Aliás, Jesus respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, depende de uma dádiva. Então vamos ler no livro de Atos um pouquinho aqui. Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos ler aqui um pouquinho nessas escrituras. Observe, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, portanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo bem sabia do que era isto, quando ele fala sobre a graça, né? O ministério que ele tinha, que era por graça, porque isso é um dom, foi algo dado por Deus e tal. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos, era entre os irmãos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Se você parar um pouquinho aqui, estas pessoas que se levantariam falando coisas perversas, que tipo de coisas perversas seriam estas? Você acha que era falando palavrão no púlpito? Xingando os irmãos? Com palavras horríveis, feias? Sabe? Que tinha que tapar os ouvidos das crianças, dos adultos para não ouvir? Uma pessoa que fala tais coisas não atrai ninguém para si, não atrai a atenção de ninguém, mas eles falariam coisas perversas e seriam adorados ainda. Então as pessoas estão adorando a criatura, adorando o homem, porque as coisas que eles falam são coisas bonitas, grandiosas, mas são perversas, porque não é o que Deus quer que seja dito, não é a palavra de Deus, não estarão fazendo eco às palavras de Jesus. Eles atraem as pessoas para si, como homem, como líder, e todas estas coisas. E isto é o espírito nicolaíta. Vamos ver aqui. Atrairão os discípulos, que é os seguidores, né, após si. Portanto, versículo 31. Vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar, e da herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pois bem, aqui está falando de dar, doação, de dom, e diz que é melhor dar do que receber. E todo mundo apregou isto. Mas você percebe que ninguém quer entregar, só quer receber.
E aquela escritura que diz é dando que se recebe, ou aquela palavra que fala assim, é dando que se recebe, então todo mundo só quer receber, mas ninguém quer doar nada. É só eu quero. E falando sobre isso, eu conversei com um irmão hoje, eu acredito que ainda esteja nos ouvindo, falando sobre literatura, sobre gravações e tal. As pessoas se acostumaram tanto a dizer, me dá, eu quero, eu preciso. E eu comentando, eu disse para esse irmão comentando a respeito da literatura, preço, de custo, essas coisas todas, como estamos fazendo, e eu disse para ele assim, somente que nós conhecemos os irmãos da Gravações da Voz de Deus, que eles distribuem grátis para o mundo inteiro. E as pessoas estão muito acostumadas a receber de graça e não percebem, não sabem, nem sequer se interessa saber que alguém está pagando por aquilo. Tem irmãos que dão sustentação para aquilo. Tem irmãos que tiram do seu salário, do seu ordenado, irmãs e irmãos que trabalham e que ofertam para aquele local, para aquela instituição, para que haja cobertura daquilo ser entregue grátis. E eu disse, nós aqui no Brasil, nós não conseguimos distribuir nada para as pessoas, porque aprendemos apenas a sugar. E se você apenas aprender a receber, nós não passaremos de verdadeiros parasitas. Parasitas. É como uma simbiose. É aquela planta que trepa na árvore e ali é colocada ali e ela vive, suga apenas a seiva da árvore. Nunca dá nada, só quero. É tempo de deixarmos este pensamento de lado. Porque será que grandes homens que se tornaram grandes homens, com grandes fábricas, com grandes trabalhos, com tantos empregados, eles eram pobres, mas eles colocaram no coração de ajudar a obra de Deus. Muitos deles, fábrica como Colgate, eu lembro da história do dono daquilo ali, como começou, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas apenas para lembrar a respeito de bem-aventurado coisa é dar do que receber. Como eu tratei desse assunto hoje, eu lembrei disto agora. Não vamos ser parasitas, vamos também produzir, fazer alguma coisa para que outras pessoas possam receber de nós também, não é mesmo? Então o dom é para um e não para outro. O dom é para um e não para outro. Explicando melhor isso de uma forma mais fácil, nós recebemos grátis, não é? Foi distribuído grátis para aqueles pregadores que estavam presentes, uma biblioteca com vários sermões do irmão Branham, grátis. Mas os irmãos daquele país, eles pagam um preço para ter aquilo em mãos. No entanto, foi distribuído grátis. Foi uma dádiva, foi um dom, foi um presente. Aquilo é para uns e outros não é? E quem escolhe dar é por conta, você não tem que dizer, mas por que para uns? Por que para fulano foi dado e para mim eu tive que pagar? Não te interessa. Por que eu trabalhei das 5 da manhã às 5 da tarde, recebi 10, e esse começou das 2 às 5, recebeu 10? Não te interessa, foi eu que chamei desse jeito. Nós aprendemos muito a questionar as coisas, não é? Então, observe, lá pelo final da vida do apóstolo Paulo, não é? Pelo final do seu ministério, ele disse a Timóteo que ele se sentia como se ele estivesse sendo oferecido, como uma bebida, como uma oferenda, como algo assim. Paulo disse, olha, eu me sinto desta forma, eu mesmo me sinto como se estivesse sendo oferecido em libação. Vamos ler mais essa escritura em Filipenses 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Paulo disse, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Isto é bom para aqueles que pensam que Jesus só começou de Maria para cá. O Filho de Deus, houve um momento que ele não estava num corpo de homem, que ele não estava como um homem, ele estava na forma de Deus. E quando o Filho de Deus manifestou-se em carne, e ele se achou na forma de homem, aí ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, cuidai disto, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Observa aquilo que eu disse antes: o desejo de vir para a luz tem que ser dado ao crente. Se Deus não te convidar, se Deus não colocar o desejo em você, não tem jeito. Deus é quem faz tanto querer como efetuar. Segundo a sua boa vontade, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então não adianta eu dar desculpa dizendo assim: olha, mas você sabe, eu estou no meio de gente ruim, gente só fala coisas que não presta, e é por isso que eu também dou esses fora. Não, senhores, Paulo disse: você tem que se manter no meio de uma geração corrompida, viu? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Mesmo ele sendo oferecido como uma libação, como uma oferenda, ele disse: mas eu estou feliz com isto. Inclusive o irmão Branham, profeta de Deus, ele não pôde fazer algo por si mesmo, tudo era pelos outros. O profeta de Deus, ele não pôde pôr suas mãos sobre si mesmo para se curar, para a cura. Foi o que ele disse. Ele disse ao irmão Billy Paul que tomasse suas mãos e colocasse sobre a irmã Meda. E quando isto foi feito, ela voltou à vida. Mas Billy Paul dizendo para que ele também falasse a palavra, em outras palavras: papai, então deixe-me pôr sua mãe e colocar em cima de você também para sair da situação. Ele disse: não, o dom não é para mim, eu não posso fazer isso por mim mesmo. Isto foi enviado para os outros, isto foi enviado para os demais. Vocês conhecem a história, mais ou menos desta forma, né? Porque você diz: bem, mas não foi assim naquela hora. Mas Billy Paul, quando conta o testemunho, naquele exato momento ele conta toda uma história do que quando William Branham estava caçando com eles, com a dor na perna, e disse: tem tantos meses que eu estou desse jeito, tenho orado a Deus várias vezes e continua inchado. No entanto, vocês têm visto os mortos serem ressuscitados. Isto é dom. Quando Deus dá, é por um propósito. E no livro de Efésios, no capítulo 4, ainda lendo essa escritura, espero que vocês não estejam tão cansados a ponto de não poder ouvi-la. Rogo-vos, pois eu, foi a leitura que lemos no início, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só Senhor e um só Espírito, um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A cada um lhes é dado a graça conforme a medida do dom.
Então, o que é graça, então? O que é graça? Cantamos sobre a graça, falamos sobre a graça, e eu creio que isso terá que ficar para o próximo culto, onde você vai aprender por que Paulo disse que teríamos que falar a mesma coisa. Como vamos falar a mesma coisa? Se cada um tem uma ideia diferente, cada um fala diferente do outro. Se cada lugar está pregando diferente, se cada ministério se levanta com uma ideia diferente, como vamos fazer para dizer a mesma coisa? E Paulo diz que temos que dizer a mesma coisa. Enquanto a mente de Cristo não vir ao crente, ele falará seu próprio pensamento, sua própria ideia, sua própria interpretação. Mas quando a mente de Cristo vem a você, você só dirá aquilo que Deus tem dito em sua palavra. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor Jesus, te agradecemos de todo o coração por tua bênção sobre as nossas vidas, pela bênção de tua palavra que se multiplica e nos renova a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer. Pedimos que o Senhor nos encha com o Espírito Santo e que o nosso deitar e levantar, nosso respirar, nosso mover, nosso trabalhar, nosso interagir, nossas brincadeiras inclusive, que possamos estar sempre conscientes daquele que está presente, do Deus Todo-Poderoso, que tem vindo neste tempo final, neste tempo da manifestação do Filho do Homem, que veio e ungiu um homem, e depois esta mesma unção, este mesmo Deus fica sobre o povo, no meio do povo. Esta unção fica entre o teu povo, no meio de tua igreja, e nós sabemos o que é esta unção, nós sabemos o que é isto. Quando Paulo disse, vós tendes a unção dos santos e sabei tudo, porque também está escrito que seríamos todos ensinados por Deus, porque o próprio Deus ministraria ao teu povo, assim como Melquisedeque mesmo, Deus mesmo, foi quem ministrou o pão e o vinho para Abraão. Neste tempo final, tu tens vindo trazer a palavra e o estímulo da revelação para que teus filhos possam caminhar mais um pouquinho adiante, uma vez que já tem vencido o mundo, quando tem aceitado a fé, abraçado a verdade e se livrado da incredulidade, como diz a tua palavra, escrevo-vos, ó pais, porque conheceis a verdade, escrevo-vos, filhos, porque conhecei quem é o Pai, escrevo-vos, jovens, porque tens vencido o mundo. E Pai, nós temos esta convicção que tu estás conosco, porque prometeste que estaria, e nós cremos nisso. Então nós recebemos todos os benefícios correspondentes a nós, teus filhos, que seriam dados e distribuídos neste tempo do teu aparecer, quando tu virias para estar com a tua igreja, para aprontá-la para o arrebatamento. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, tira de nós toda a incredulidade, tudo aquilo que não é teu, Senhor. Todas as fraquezas que temos como homem, como um ser humano, como mulher, como jovens, pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor renove nosso entendimento e a nossa mente a cada dia, a ponto de podermos ter um coração disposto a dar boas-vindas à tua palavra e ouvir de bom grado aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e encha com a sua graça e a sua infinita misericórdia. Obrigado a cada um de vocês pela paciência que tiveram. Os irmãos da internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Aqueles que desejarem, depois a gravação ficará disponível desde já, para que possamos também aprender mais um pouco, cada vez que se ouve, não é? Relembrar o que já foi dito é um segredo para a vida de vitória. Por isso Paulo disse, não vos canso de ensinar as mesmas coisas, porque é proveito para vós. Então tenham todos uma semana abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.
Senhor.